Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então nós estamos na quarta meditação sobre a vida espiritual nesses tempos de quarentena que o Instituto Regina Coeli se propõe a fazer. Nós hoje vamos tratar de uma realidade mais relacionada à vida de oração. Quais são os passos que nós precisamos dar para viver uma vida de oração de maneira frutuosa nesses tempos de quarentena? Quantas pessoas precisam aprender a rezar de uma maneira frutuosa? Isso não quer dizer que eu esteja aqui numa posição pretensiosa de falar o que você deve fazer ou o que você não fez. Estou aqui como um irmão em Cristo que quer te ajudar a rezar melhor e ao mesmo tempo aproveitar os frutos desta oração, principalmente nesse tempo, que é um tempo propício e de extrema necessidade para tudo isso. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, ouvisse as meditações e, ao mesmo tempo, logo em seguida, já se propusesse a aplicar esses conselhos em sua vida. Primeiro ponto, que é fundamental entendermos, é que a vida espiritual deve estar no centro da nossa vida de seres humanos. A nossa estrutura, ela é corpo, alma e espírito. E o espírito deve estar no centro. Segundo Santa Teresa d'Ávila, em seu livro As Moradas e o Castelo Interior, um dos livros mais famosos desta santa, ela diz o seguinte: convém bastante, para entrarmos nas próximas moradas, que se abra mão de coisas e negócios desnecessários. É ou não é? Se você começa a viver de uma forma desordenada, dando mais valor a coisas desnecessárias, você não consegue rezar direito. Se você, por exemplo, começa a rezar o terço, mas pega seu celular e ao mesmo tempo que reza, vai olhando as notícias, olhando os grupos de WhatsApp, e aí de repente você deixa ele de lado e fala, não, agora eu vou só rezar. E continua rezando o terço. E aí, ao mesmo tempo que você está rezando, você pode, por exemplo, ficar pensando que você não higienizou as suas mãos direito, que você não tomou todos os cuidados, mesmo já tendo tomado, e aí vai lá para a oração e vai se higienizar de novo. E coisas e mais coisas que são de uma realidade material vão sendo colocadas no lugar da oração. E a oração não é feita com exclusividade. Com isso eu não estou dizendo que você, por exemplo, não tem que se higienizar, fazer os devidos cuidados para que você comece a rezar. Não estou dizendo isso, não seria louco, idiota de falar uma coisa dessa. O que eu estou querendo dizer é que, feitos os devidos cuidados, resolvido aquilo que tem que se resolver, agora você para. Deixa a sua alma entrar em contato com Deus pela fé e esquece das coisas desnecessárias. Se você ficar fazendo coisas desnecessárias, são essas coisas que vão impedir a via a partir do qual você vai se encontrar com Deus. E olha o que vai dizer a Santa Teresa. É algo tão importante para se chegar à morada principal que, caso não se comece a fazer isso, tenho para mim que será impossível conseguir ou conservar-se sem perigo naquela em que se encontra. Por mais que já tenha entrado no castelo, porque entre coisas tão peçonhentas é impossível que, vez por outra, não se deixe morder. Esta realidade é algo que sempre acontece na vida espiritual. Você se põe a rezar e as preocupações vêm como pensamentos intrusivos,
lá do inferno, com todos os demônios, para fazer com que você não preste atenção, com que você não se dedique, com que você não adentre mais o reino espiritual. E preocupado com as coisas é muito perigoso. Mais perigoso do que contrair o coronavírus é deixar morder-se pelas pestes espirituais. E mordido por essa peste, você deixe de lado a vida espiritual. Então, primeira coisa a se fazer para aumentar a vida de oração é deixar de lado todo o entulho da sua vida, que é as coisas materiais. Tudo bem que é um momento de preocupação, de perigo, de risco, de vida, mas nós não podemos perder de vista que ainda há algo mais importante. E que se nós não colocarmos isso como mais importante, todas as preocupações tirarão o nosso foco. É esse o propósito do demônio para a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer disso. E aí o beato José Lamano vai nos dar algumas dicas ainda mais práticas, a partir das quais nós podemos meditar e aumentar a nossa vida de oração. Segundo ele, há algumas condições para a oração. E a primeira delas é pedir coisas convenientes à salvação espiritual e eterna. Nosso Senhor não dá pão, não dá pedras por pães, ou serpentes por peixes. Se nós pedirmos a graça, a vida espiritual, Deus não vai deixar de dar. E a primeira coisa que nós precisamos pedir é a vida espiritual. Por isso que nós já falávamos nos outros vídeos que nós precisamos pedir primeiro a fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Essa é a primeira oração. Esse é o primeiro passo na oração. Comece a sua oração assim e termine a sua oração assim. E quando você lembrar que você tem que rezar, faça isso. Peça a fé a Deus. Pedindo a fé, você vai aumentar a sua fé. Aumentando a sua fé, você vai ter um contato maior com Deus e com a eternidade. E assim você vai ter uma experiência a partir da qual você vai não se arrepender de ter pedido naquele momento. Mas se você não pedir, se você achar que você tem o suficiente, você não vai ter aquilo que é dom, porque a fé é algo que nós temos que pedir. E essa oração, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. É uma oração de quem é humilde o suficiente para reconhecer que a fé é dom e que Deus é quem nos dá. Quem sabe rezar bem, amarra as mãos de Deus e o obriga a conceder-lhe o quanto pede. Olha só, olha o poder da fé. Se você rezar com fé, você amarra as mãos de Deus. Quer dizer, você vai tirar de Deus. Se você tiver com humildade pedindo a Ele, você vai tirar dele as graças. As graças para viver uma vida espiritual mais profunda vão ser dadas inevitavelmente. Por quê? Porque Deus não muda, Deus não nos abandona. Ele não mentiu para a gente quando Ele disse, pedi e recebereis. Se Ele falou que você vai receber, é porque você vai. Por quê? Porque Ele é Deus e você não. E você deve pedir, porque você não é Deus. E nessa relação com Deus, nós entramos em intimidade com Ele. Tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Então, peçamos a fé. E certas pessoas rezam com medo de não obter o que pedem. Olha que absurdo. Você entra em contato com Deus, que é justamente aquele que pode te dar aquilo que você pede, e você tem medo que Ele não vai dar. Ah, mas será que Ele vai dar? Será? Que atitude de dúvida que vai te levar para uma situação de doença psíquica, doença espiritual. Então nós precisamos aprender a rezar sem medo. Quem sabe, se nosso Senhor me dará essa graça, Quem sabe? Será que Ele vai dar, Tal falta de fé desagrada a Deus, gente. É isso que o beato José Lamano está falando. É preciso ter confiança e dizer, quero esta graça. Você fala para Deus, Senhor, eu quero essa graça. E eu sei que o Senhor pode dar. Não sou eu que vou alcançar, é o Senhor que pode dar. E se o Senhor pode dar, que o Senhor me dê.
Você não vai ter que negociar com ele, é só pedir. Ele dá. Mas só que se não pedir, ele não dá. Por quê? Porque ele quer estabelecer uma relação conosco e ele espera que a gente peça. É como se fosse uma pessoa muito rica que passa diante de um mendigo e faz um teste com o mendigo. Se ele pedir, eu vou tirar ele dessa situação. Vou lhe dar uma casa, um carro, comida, bebida, e ele vai sair dessa situação. Ele foi com aquele propósito, passou perto do mendigo só com essa condição: se ele pedir, eu dou. Aí o mendigo abaixa a cabeça e fala: eu não vou pedir, porque eu acho que ele não vai me dar. E ele perdeu aquilo que ele poderia alcançar, se ele tivesse humildade de reconhecer que ele não tem e que Deus pode dar. Então, a primeira atitude é pedirmos a fé. Devemos arrancar as graças da mão de Deus com a nossa fé. Arrancar da mão de Deus. Deus está dando. É só a gente fazer uma atitudezinha, um atozinho primeiro de pedir a fé. Pedir e recebereis. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aí você vai chegando próximo da mão de Deus e você arranca da mão de Deus essa graça, a partir da qual você vai viver de uma forma muito mais corajosa e virtuosa esse tempo que nós estamos passando. Rezar com perseverança, né? Em se tratando de graça espiritual ou mesmo temporal, mas não contrária à salvação de nossa alma, devemos bater, insistir. Batamos a porta. Se não nos abrirem, batamos com mais força. Mas se isto ainda não bastasse, arrombemos a porta. É nosso Senhor mesmo quem nos ensina a agir assim, com a parábola do homem que foi importunar o amigo à meia-noite, até receber o pão que desejava. Força. Pede com força, com desejo, com perseverança, até o fim. Não desista. Não desista. Olha o que vai dizer o Beato Zé Lamano. Eu acho isso até engraçado. Quando fazemos uma novena aos santos para alcançar uma graça, geralmente não a obtemos logo. Quantas e quantas pessoas reclamam que o santo não deu a graça que ele pediu com a novena, né? Parece que, na primeira vez, ele não ouve. Parece que é mais ou menos regra, né? Você faz uma novena para o seu santo de devoção e normalmente ele não ouve, né? Mas por que fazer uma só? Vamos fazer mais, né? Por que agora as pessoas não estão tão desesperadas porque falam: meu Deus, eu rezei, eu fiz aquilo que mandaram eu fazer, eu fui para a igreja, eu rezei, eu fiquei em casa, eu fiquei rezando em casa e Deus não deu. O que Deus está mostrando com isso? Que tem que rezar mais, que tem que pedir mais uma vez. E depois, continuar pedindo e não parar de pedir, porque a graça, a fonte, vem de Deus e é para Ele que a gente deve pedir. Fazemos uma segunda novena e o santo começa a ouvir. Então, peraí, agora ele já fez a segunda. Ele achou que a atitude de quem pede é essa. Ô, seu Padre Pio, ô, Nossa Senhora, a senhora achou que eu ia desistir? O senhor achou que eu ia desistir? Eu não vou desistir não, vou fazer uma segunda novena agora, né? E aí ele começa a ouvir, falou: peraí, ele não está desistindo não, né? Aí o santo, né? Quando você faz a terceira, o santo abre e nos alcança a graça. Se eventualmente não recebemos a graça implorada, pensemos que nenhuma frase, nenhuma palavra das nossas ações se perdeu no vazio. Então pode ser que a graça que a gente pediu, a gente não recebeu, mas a gente não deixou de receber a graça. Pedi e recebereis a graça. A graça que vai ser aplicada na sua vida no momento certo, da forma correta. Porque quem vai dar é o mesmo que vai direcionar o local espiritual para o qual essa graça precisa ser aplicada. Esse é Deus, que conhece todas as coisas, que não nos abandona, principalmente nesses momentos em que a nossa fé é provada. É aí que Ele prova que Ele é Deus, que nós não somos Deus e que Ele sempre estará conosco até o fim dos tempos. Então, confiantes nisso, peçamos a fé, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a viver com muita sabedoria e com muita graça esse tempo. Só ela é capaz de nos ajudar a viver com toda a paz, tranquilidade e virtude que esse tempo exige.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.